Bom, pessoal, olá a todos. Vamos dar início aí a mais uma aula de geografia. Nessa aula abordaremos um assunto complexo e bastante extenso, que é a evolução dos sistemas socioeconômicos ou modos de produção. A gente vai dar ênfase aí principalmente ao capitalismo e ao socialismo. São sistemas que até hoje envolvem aí debates na sociedade, enfim, são os principais que a gente vai trazer mais informações. E é importante entendermos a evolução de todos os sistemas socioeconômicos, porque o capitalismo e o socialismo eles não vão surgir do nada. Vai ter toda uma evolução e nós temos que entender o contexto no qual eles vão surgir. Então, primeiramente, o que é um sistema socioeconômico ou modo de produção? Sistema socioeconômico ou modo de produção nada mais é do que a maneira com que a sociedade se organiza para produzir as riquezas que necessita. Como essas riquezas são distribuídas, quais as responsabilidades dos grupos sociais. Então, sem perda de tempo, vamos dar início aí aos sistemas socioeconômicos. O primeiro que a gente tem na história da humanidade é o primitivismo. No primitivismo ainda não há classes sociais, a propriedade é coletiva, ou seja, tudo é de todos, não há cerca, não há ainda a noção de posse, de você ser dono de uma parte, de uma terra. As funções são divididas aí entre os membros da comunidade e tudo é dividido entre todos. Uma sociedade bem simples. E quais são os fatores que vão levar ao fim desse sistema? Então, o próprio crescimento populacional, o próprio desenvolvimento, as noções das técnicas, as necessidades humanas e o próprio desenvolvimento da metalurgia, criando novas armas, vão fazer com que um grupo vença o outro grupo. E isso vai por fim ao primitivismo. Vai dar origem a um novo sistema, um sistema chamado escravismo. Então, aí algumas imagens do primitivismo. E o sistema que surge posteriormente ao primitivismo, de uma maneira geral, na história da humanidade, é o escravismo. Então, o que é o escravismo? Escravismo é um sistema socioeconômico em que teremos dois grupos. Os senhores de escravos, basicamente, e um outro grupo formado pela ampla parcela da população, que são aqueles que foram vencidos na guerra, que são os escravos. Então, ou você tem senhor de escravos ou escravos. Evidente que tem outros grupos aí, como os funcionários dos senhores de escravo, mas basicamente a sociedade é dividida nesses dois grupos. Há o fim da propriedade coletiva, agora nós temos a propriedade privada, ou seja, as terras são divididas entre os principais senhores de escravos. E aí essas terras vão ser propriedades privadas. O que são propriedades privadas? Propriedades particulares, pertencem a alguém. Alguém é dono daquele pedaço de terra ou daquelas máquinas, enfim. E como é a produção no sistema escravista? Os escravos eles trabalham, produzem todas as riquezas e entregam ao senhor de escravos. Os escravos recebem apenas o mínimo para sua subsistência, para eles poderem continuar vivos e produzindo. Então, por muitos e muitos anos vigorou esse sistema. E quais são os motivos que levaram aí ao fim do sistema escravista? Então, primeiro, a gente vai ter revoltas escravistas, os escravos cada vez mais insatisfeitos com a sua condição de escravos, evidentemente. Isso até mesmo levou a cada vez uma produção cada vez menor. Então, o sistema escravista ele foi entrando em crise por si só. O próprio cristianismo também vai ajudar a pôr fim ao sistema de escravidão, principalmente na Europa. Então, o escravismo ele chegou ao seu ápice, entrou em crise e vai ter o seu fim. E
Posteriormente ao escravismo, vai haver um novo modelo de sociedade, que nós estudamos muito em história, um modelo chamado feudalismo. Então, basicamente, no feudalismo, vamos entender como que funciona. Os senhores de escravos, eles vão continuar sendo os donos da terra e vão agora passar a se chamar senhores feudais. São os donos das terras. E os escravos, eles agora vão se tornar os servos. Vão trabalhar nas terras do senhor feudal. Então, o feudalismo é um novo acordo entre as classes. E como que vai funcionar na questão da produção? Lembrando também que nós temos outras classes dentro do feudalismo, como os nobres, que são responsáveis por proteger a comunidade dos invasores. Temos o clero, formado pelos religiosos, pela igreja, mas basicamente os dois grupos são os donos da terra, chamados senhores feudais, e os antigos escravos que agora trabalham para o senhor feudal, chamados de servos. Os servos, eles vão produzir as riquezas e vão entregar uma parcela dessas riquezas para o senhor feudal. É como se fosse um arrendamento da terra. Os servos, eles vão produzir aqui na terra e uma parcela do que eles produzirem vai ser entregue para o senhor feudal. Então, assim é o sistema feudal, o feudalismo, que durou mais de 1000 anos. Porém, o feudalismo também ele vai entrar em crise e nós teremos um outro sistema socioeconômico posterior ao feudalismo. Então, quais são os fatores que vão trazer aí o fim do feudalismo? Primeiro, nós tivemos aí as cruzadas, que foram movimentos religiosos de cristãos da Europa indo em direção ao Oriente Médio, indo em direção a Jerusalém, com o objetivo de libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. E essas viagens fizeram aumentar bastante o comércio, e uma maior utilização de dinheiro também passou a ser consequência disso. Porque no sistema feudal você trocava uma mercadoria por outra. Trocava tomate por milho, galinhas por porcos. O comércio era amonetário. Só que com maior movimentação de pessoas, de viagens, o dinheiro passou a se fazer necessário para poder fazer essas trocas de maneira mais rápida e eficaz. Então, com o fim das cruzadas, aumentou muito o comércio de mercadorias que vinham do Oriente para a Europa. E aí vai surgir um grupo novo dentro do sistema feudal. Esse grupo é chamado burguesia. De onde vai surgir a burguesia? Ela não surgiu do nada. Basicamente, a burguesia é um grupo de nobres que viajavam para o Oriente e traziam do Oriente, da China, da Índia, um monte de mercadorias chamadas especiarias. Ou seja, pimenta, noz moscada, gengibre, tecidos. E esse grupo de viajantes, de mercadores, de comerciantes, eles começaram a criar suas pequenas cidades fortalecidas chamadas burgos. Por conta disso, esse grupo que vai nascer dentro do feudalismo vai se chamar burguesia. Então, quem é a burguesia? São comerciantes que vão começar a enriquecer cada vez mais fazendo comércio, indo até o Oriente, trazendo do Oriente as mercadorias e vendendo essas mercadorias na Europa. Então a burguesia ela vai crescer tanto, as cidades burguesas vão crescer tanto, que os servos eles vão abandonar o feudo para trabalhar agora para o burguês nas cidades. Os servos eles vão virar artesãos. Então, basicamente, aquele antigo sistema chamado feudalismo, ele já praticamente não existe mais. E quem pôs fim ao feudalismo? Basicamente, quem colocou fim ao feudalismo foi esse grupo, chamado burguesia. A burguesia ela vai comprar as terras dos senhores feudais, a burguesia vai se tornar mais poderosa que os senhores feudais,
e os servos vão virar os artesãos que vão trabalhar para a burguesia nas cidades. Então, olha aí como eram as cidades burguesas, olha como eram desenvolvidas em termos econômicos. Então, os antigos servos do feudalismo agora eles vão ser chamados de proletários. Quem é o proletário? É aquele que trabalha para o burguês nas cidades. Então nasce um novo sistema chamado capitalismo. O feudalismo fica para o passado. No capitalismo, a gente tem a sociedade dividida em dois grupos. A burguesia, que se torna a dona das propriedades, e aquele outro grupo, que eram os servos, que agora vão ser chamados de proletários ou proletariado. Os proletários, eles não têm propriedades, eles não têm comércio, terras, então eles vão trabalhar, o proletariado vai trabalhar para quem? Para a burguesia, em troca de salário, porque já não se paga mais em mercadorias. No capitalismo, a propriedade continua sendo privada, ou seja, propriedade privada, principalmente pertencente à burguesia. O comércio ele é monetário, como eu disse, você não compra mais as coisas com uma outra mercadoria, não é mais o escambo que você troca uma mercadoria por outra, passa a ser um comércio monetário, igual é atualmente. Você vai no mercado, numa padaria, você compra as mercadorias e paga em moedas, em dinheiro. E a produção capitalista, como se dá? Bom, os burgueses eles são os donos das propriedades, das terras, das fábricas, dos comércios, e o proletariado, os proletários trabalham para os burgueses. Tudo que é produzido é entregue para o burguês, e o proletário recebe em troca uma quantidade de dinheiro chamada de salário. Então, a gente tem aí dois conceitos importantes dentro do capitalismo que nós não devemos fazer confusão. Primeiro é o lucro. O que é o lucro? Lucro é o resultado positivo de um investimento. Como assim? Você desenvolve uma atividade econômica, você é o dono daquele empreendimento, tirando todas as despesas, todo o dinheiro que foi gerado, tirando as despesas, aquele resultado é chamado de lucro. Então, basicamente, eu tenho uma empresa e ela gerou aí, vamos colocar, 10 mil. 10 mil. Eu gasto 3 mil pagando funcionários, pagando luz, matéria-prima dessa empresa. O resultado disso aqui, os 7 mil, é o lucro. Então, o lucro é um conceito bem simples. Tirando as despesas, é tudo aquilo que você conseguiu com a atividade econômica. E o que é capital? Inclusive, esse nome aqui dá nome ao capitalismo. O capitalismo vem de capital. Capital é o dinheiro necessário para você fazer mais dinheiro. O capital é o dinheiro que você precisa para poder desenvolver uma atividade. Então, se eu quero montar um negócio, uma loja, uma fábrica, eu vou precisar de dinheiro. Esse dinheiro, para eu investir, para produzir e gerar mais dinheiro, é chamado de capital. O objetivo do capital é eu gerar lucro. Então, o capitalismo basicamente tem esse funcionamento. Na história do capitalismo, nós tivemos 3 tipos de capitalismo. E eu vou ser muito objetivo e rápido aqui, porque essa aula ela já é por si só bastante longa. No primeiro momento, nós temos o capitalismo comercial. No capitalismo comercial, o lucro da burguesia ele provém do comércio. Esse comércio ele se expande para fora, inclusive da Europa, e com as grandes navegações, a burguesia ela obtém mais mercadorias, revendendo isso tudo na Europa, porque a Europa foi o berço do capitalismo, obtendo com isso lucro. Então,
Eu viajo, por exemplo, para o Brasil, lá eu produzo açúcar, eu volto com açúcar para a Europa, vendo esse açúcar, obtendo lucro. Ou seja, o lucro do capitalismo comercial é o comércio, que é essa compra e venda de mercadorias. No segundo momento, a burguesia ela enriquece bastante com o capitalismo comercial e ela começa a produzir mais em menos tempo. Vão surgir aí as indústrias, a Revolução Industrial. Basicamente, a Revolução Industrial é produzir maior quantidade de mercadorias em menor quantidade de tempo com as máquinas. Então, o lucro que a burguesia teve com o comércio, ela investe na produção industrial e obtendo maior lucro ainda, porque com as indústrias você produz mais em menor tempo. Então, o capitalismo industrial, o lucro da burguesia, vem das indústrias. E, por fim, a gente tem o capitalismo financeiro ou monopolista. O lucro vem de onde? Vem dos juros. O que é juro? Basicamente, juros é você emprestar o dinheiro e receber posteriormente o seu dinheiro acrescido de mais uma quantidade de dinheiro, que é chamado de juro. Então, no capitalismo financeiro, o lucro da burguesia vem dos juros, ou seja, dos empréstimos obtidos agora nessas instituições que vão se desenvolver, chamadas bancos. Crescem aí os bancos, as bolsas de valores, que são instituições que negociam ações das empresas. Então, basicamente, nós temos o capitalismo financeiro tendo o banco como principal símbolo. A gente vai chegar num ponto que o capitalismo vai entrar em crise, vai começar a ser questionado por conta da exploração. O lucro da burguesia vai aumentar cada vez mais e o salário do proletariado vai ser cada vez menor. Porque a burguesia ela vai querer maior quantidade de lucro. E se diminuir o salário do proletário, o lucro aumenta. Então, teremos essa questão da exploração do trabalhador, do proletário, com seu salário cada vez menor e, inclusive, a jornada de trabalho cada vez maior. Era comum jornadas de trabalho aí de 10, 11, 12, 13 horas por dia. Até que o capitalismo ele vai ser questionado. E, no primeiro momento, vai surgir o que se chama de socialismo utópico. Socialismo é a proposta de uma sociedade que seja mais equilibrada, mais justa. E no socialismo utópico, a proposta é reformas no capitalismo. Ou seja, o socialismo utópico ele não quer destruir o capitalismo, ele quer reformar o capitalismo. Como, basicamente? São basicamente propostas de aumento de salário para os proletários e diminuição da jornada de trabalho. Aí alguns principais idealizadores do socialismo utópico, alguns, inclusive empresários, alguns burgueses, nós temos aí Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, mas o importante é o chamado socialismo científico ou marxismo, que vai ser uma proposta mais radical de superação do capitalismo. Vai ter esse nome marxismo porque esse tipo de socialismo ele vai ser desenvolvido por Karl Marx e pelo coautor dessa ideia chamado Friedrich Engels. Marx, aí, jornalista, filósofo, eles vão criticar o capitalismo e vão propor um novo modelo de sociedade. Então, primeiro, no marxismo, na teoria do socialismo científico, Marx vai dizer que há sempre uma luta de classes. Vão ter sempre duas classes e que essas classes são opostas. Não dá para uma melhorar sem prejudicar a outra. Então a proposta dele é o seguinte, é derrubar a burguesia e o capitalismo. Ou seja,
Pro Karl Marx, a burguesia sempre vai explorar os proletários. Então, os proletários eles devem se unir e derrubar a burguesia e pôr fim ao capitalismo, colocando fim a esse sistema chamado capitalismo, porque o Marx ele diz que não dá para fazer reformas no capitalismo. Para ele, o capitalismo tem que ser destruído. Para chegar a uma sociedade ideal, sem classes, sem desigualdade social e sem exploração. Então, essa é a ideia, que os proletários eles devem se unir para derrubar a burguesia, fazer uma revolução. Deve haver o fim da propriedade privada, ou seja, ninguém mais pode ser dono daquelas propriedades, a propriedade privada ela deve ser extinta. A propriedade privada é a propriedade que pertence a alguém. Então, o que vai fazer com as fábricas, com as terras, com o comércio que eram propriedades privadas? Vão passar para o controle do Estado. Ou seja, o Estado vai ser dono de tudo, é o que a gente chama de economia planificada. Não vai ser mais o João, o Antônio, o José que vão ser donos das terras, das fábricas, dos comércios, das padarias. Vai ser o governo, vai ser o Estado. E todo mundo vai trabalhar para o Estado e o Estado vai ser aquele que vai fazer a distribuição da riqueza. A Revolução Socialista, que é basicamente aquilo que eu falei, é o proletariado se unir para derrubar a burguesia, implantando o que se chama de ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? É o proletariado mandando. Só vai haver uma única classe, que precisa ter mãos fortes para poder organizar a sociedade e a economia. Marx também ele prega o ateísmo, ele é contra a liberdade religiosa. Todo o sistema do marxista, que se inspirou no marxismo, eles vão restringir bastante a liberdade de religião. Porque para Marx, a religião é um problema. Seria muito difícil o proletariado ele derrubar a burguesia se tivesse ali um sentimento religioso. Então Marx ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. Então a religião ela deve ser combatida, até mesmo para facilitar a revolução proletária, em que a burguesia deve ser derrubada. E por fim, o objetivo é chegar a um sistema de igualdade chamado comunismo. O que é o comunismo? São todos ganhando a mesma coisa. Médicos, garis devem ganhar igual. O comunismo é a igualdade radical entre os homens. O objetivo do socialismo, o objetivo final, é chegar ao comunismo, em que o próprio governo deixaria, inclusive, de existir. Em 1917, teremos o socialismo real, ou seja, o que é o socialismo real? É aquele que foi colocado em prática, aquele que foi implantado. Até então, o socialismo científico estava no papel. Em 1917, vai haver a Revolução Russa, liderada por Lenin, em que um grupo, principalmente intelectuais, ligados a Lenin, vão tomar o poder, vão conseguir derrubar a burguesia e tomar o poder implantando o socialismo, nascendo aí o socialismo real, ou como outros dizem também, o marxismo-leninismo. Então vamos ver quem foi o que primeiro implantou o socialismo no mundo. Então qual foi o primeiro país socialista do mundo? Foi a Rússia. E quem foi o líder da revolução que implantou o socialismo na Rússia? Foi esse cidadão aqui chamado Lenin. Ele tinha um ódio muito grande em relação à monarquia da Rússia, ou seja, a Rússia tinha um rei, e o irmão do Lenin ele foi morto porque tentou
matar, num atentado terrorista, a família real. Então ele tinha um ódio muito grande da monarquia russa. Então ele vai ser aquele que vai levar as ideias socialistas, e muitos vão apoiar essa ideia, e vai haver a Revolução Socialista e a implantação do socialismo lá na Rússia em 1917. Então, aqui a gente tem posteriormente o socialismo ele vai ser expandido para outros países. Teremos aí a formação de um grande país socialista chamado União Soviética, e vai ser o próprio Lenin a criar o símbolo do socialismo e do comunismo, que é a foice e o martelo. Então, não sei se vocês conseguem observar aqui, nós temos uma foice e um martelo. O que é a foice e o martelo? Para Lenin, somente a união dos trabalhadores do campo, representados pela foice, com os trabalhadores da cidade, representados pelo martelo, conseguiriam implantar o socialismo, derrubando a burguesia. E, por sua vez, o símbolo do capitalismo é o tio Sam. E esse açougueiro, chamado Samuel, vai ganhar o nome de tio Sam e vai ser o símbolo do capitalismo. Por fim, aí, a expansão do sistema socialista, todos os países do mundo que implantaram o sistema socialista. Então, a gente tem aí vários países. As principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Essa tabela entre o socialismo aqui e o socialismo marxista, leninista. Então, no capitalismo, nós temos duas classes, a burguesia e o proletariado. E no socialismo, basicamente, só há uma única classe, que é o proletariado. Então, no socialismo, no capitalismo, a burguesia é quem domina. No socialismo, será o proletariado a ser uma classe única. Como que funciona no capitalismo? O proletariado trabalha para a burguesia em troca de salário. E como funciona no socialismo? O proletariado trabalha para o Estado, para o governo. E vai ser o Estado e o governo a dar o salário, as mercadorias que o proletariado precisa. No capitalismo, você permite a propriedade privada, ou seja, você pode ser dono do seu negócio, você pode ser dono de uma fábrica, de uma terra, de uma padaria, de um açougue, de um mercado. Ao passo que no socialismo a propriedade privada ela praticamente não existe, é a propriedade estatal, tudo é do governo, praticamente tudo aí é do governo. Qual o objetivo do capitalismo? O objetivo do sistema é o lucro e mercadorias melhores. O capitalismo, com o passar do tempo, ele mostrou que as mercadorias iam se desenvolvendo cada vez mais, inclusive iam ficando cada vez mais acessíveis às pessoas. Você tinha uma mercadoria, com o passar do tempo, outras iam sendo cada vez melhores, porque a burguesia ela quer investir em mercadorias de melhor qualidade para poder obter lucro maior, vender mais. Então, o desenvolvimento tecnológico está muito ligado ao capitalismo, para a produção de mercadorias melhores, para poder vender mais. Então, o objetivo do sistema capitalista é o lucro, e esse lucro ele vai ser, grande parte dele, reinvestido em tecnologia, em outras atividades, outras mercadorias, para poder vender mais. E com o passar do tempo, as mercadorias iam ficando cada vez mais baratas, inclusive, sendo acessíveis, inclusive, aos trabalhadores, com o passar do tempo. Então, você tinha uma TV, ela era muito cara, mas com o passar do tempo, o preço dela ia caindo, porque outras coisas iam sendo inventadas. No socialismo, o objetivo é a igualdade de todos. Ou seja, o objetivo final do socialismo é o comunismo. É todos ganharem exatamente igual, a mesma coisa.
No capitalismo a gente tem economia de mercado. O que é economia de mercado? É a economia baseada na lei da oferta e procura. Ou seja, é a burguesia que decide o que vai produzir, onde vai produzir, para atender ao que os consumidores desejam. E no socialismo é a economia planificada, é o Estado, é o governo que decide o que será produzido. Então, se o Estado decide que vai produzir aviões em vez de comida, vai ser feito dessa forma. No capitalismo, há democracia e liberdade religiosa. No socialismo, a ditadura do proletariado e o ateísmo ou a restrição da liberdade religiosa. Os países que implantam o socialismo inspirados no Marx, todos eles vão ter uma restrição muito grande à religião, porque Marx entendia a religião de uma forma negativa. No capitalismo nós temos salários diferenciados, ou seja, há profissões que os trabalhadores vão ganhar mais, um engenheiro não ganha a mesma coisa que um gari, por exemplo. E no socialismo os salários já são mais equilibrados, já são praticamente iguais. No capitalismo, os defensores de um sistema que tenha características mais capitalistas, as pessoas que defendem esse sistema vão ser chamados de direita, defendem a liberdade. Mas temos que tomar cuidado que essa liberdade, em excesso, ela acaba sendo motivo de exploração. E aqueles que desejam maior controle do Estado, menor liberdade de comércio, eles são chamados de esquerdas, pessoas que defendem ideias mais socialistas, mais comunistas.